Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 4 minutos. Boa tarde para você que está acompanhando o Arena CBN, para você que sintoniza a Central Brasileira de Notícias no ar, o programa desta tarde de segunda-feira, dia 30 de novembro de 2027. Chegamos, hein? Tudo ao contrário, viu, Lupe? Tudo ao contrário, né? Hoje nós estamos mais perdidos do que surdo em bingo, hein? Mas vamos lá. Cuidado. Vambora. Não, mas é sério, porque se o pessoal não faz Libra, o rapaz não entende. Tem que ser assim. Tudo bem? Você poderia falar que a gente tá mais perdido em que azeitona em boca de banguela? Azeitona não fica perdida em boca de banguela. Amendoim, sim. Porque azeitona é maciazinha, você consegue encaixar ela na mordida. Depende da azeitona, né? Depende da azeitona. Se for aquela azeitonona preta, grande, graúda, bonita, é bonito, né? É bonita, é bonita. Ela chama a atenção, né? Esse programa é o mais aleatório do mundo, né? Como que a gente vai parar num assunto azeitona? Como chama o pé da azeitona? O Oliveira. Ah, Olívia. Alguém falou um Olívia aí, hein? Foi o Chaib. O Chaib mandou Olívia. Vocês comem azeitona? Não, eu não como. Eu como. Eu gosto muito de azeitona. Eu gosto. Engorda, né? Nossa, azeitona com aguinha de cachoeira, hein? Nossa. Eu não vou mentir, não. Engorda a azeitona. Eu prefiro comer só a pizza. É. Sei bem. Igual a saladinha de ontem, né? É. Bom, o Fábio Chaib, tudo bem, Chaib? Você gosta de azeitona? Eu gosto bastante, sim, principalmente na pizza, muito gostoso, dá um sabor diferente. Orégano também na pizza é bom, né? Orégano, azeite. Nossa, azeite é uma delícia, hein? Não vem me falar de ketchup, porque aí... Não, aí é sacanagem. Não. Quem come pizza com ketchup deveria receber 3 meses de prisão para repassar a educação alimentar. Você come pizza com ketchup, Cabelo? Isso daí é do outro lado da Dutra só, né? Oi, Eliel, boa tarde. Não, eu não como ketchup, não. Mas com, Graças a com Deus. bastante azeite. Azeite, sim. Azeitona eu como pura. É isso. Com um chopinho que eu tomo de vez em quando. De vez em quando. Porque agora você tá comedido, né? Exatamente. O problema é que seu fim de semana é de segunda a segunda, né? Mas depende. Isso aí depende do prisma. Então tá bom. Você gosta, o Lupe, de ketchup na pizza? Não Isso é um gosto. crime, né? É um assassinato, né? Isso é A um culinária. crime. E você, ô Carlão? Não, de jeito nenhum. Azeite, sim. O problema azeite tá caro, né, velho? Tá caro. Certo. Tem supermercado que até parcela em 3 vezes o azeite. Mas é necessário, é muito caro o azeite. Tá bem Apesar caro. de ser uma iguaria, né? Fantástica, né? Fantástica. Algo que não pode faltar na culinária da De família jeito Freitas, né? É. Ó, o ouvinte mandou outro aqui, Lupe. Deixa eu ver. Mas nós não podemos falar. Envolve, né? É tudo coisa que dá problema. É tudo coisa que dá problema, né? Ketchup combina com qualquer coisa. Você tá louco, ouvinte. Para, na pizza? Quem Na que é aqui? pizza, O não. Fabrício Fabiano. Mas também esse nome? Não. Parece a deixa. dupla sertaneja. Fabrício e Fabiano. Você acha que são 2 irmãos, não acha, Cabelo? Eu acho. Mas não, é só o Fabrício e Fabiano. Um nome só. Gostei do nome, sugestivo. Quando você tiver um filho, Lupe, você coloca Fabrício, Fabiano, Fábio. Ô, louco. Entendeu? Não, aí Apesar tá- que o nome Fábio não é legal, não, né? Não é. Também não acho, não. Já tirou a só? É isso aí, Eliel. E os jogos ontem, hein? Mas do nada, velho. Que coisa aleatória, E o assim. novo Mas apresentador por do falar Arena. em jogo, só informando, acabou agora há pouco em É. Teixeira de Castro, Bom Ah, Sucesso, pelo São amor de Cristóvão. Deus. O jogo que não tinha sido finalizado no final de semana, terminou agora há pouco. Fábio Chaib foi embora, Prestação, Cabelo. Mas ele volta rapidamente. Ele Lembrando não que a aguenta. partida de volta é na próxima segunda, às 3 da tarde. Segunda-feira, 3 da tarde, tem um jogo da volta que Mas acontece foi em... o Cabelo. No estádio Ronaldo Nazário. Cabelo, Ronaldo foi Nazário. tudo em paz, né? Foi tudo pai, Porque o terminou, bicho tá beleza. pegando. O né? negócio lá foi Você violento. tá maluco.
Eu não vou falar nada. Alguém vai atrás do Scheibe aí. Lupe, hoje é dia do quê, Lupe? Cara, hoje tem alguns dias interessantes. Sabe o que é comemorado hoje, Eliel Almeida? O que é comemorado? Hoje é o dia do síndico. Olha, chama o síndico. Tim Maia, Qual que é o Tim síndico Maia. mais famoso de todos? O Tim O Maia. Tim Maia, exatamente. Grande o dia Tim do Maia. síndico. Hoje também é comemorado o dia do teólogo. Teólogo. Pessoal que estuda religião. Hoje também é o dia nacional do evangélico. O Eliel é meio Olha. teólogo, né, Eliel? Eu? Vários embates, você e o nosso Wilson Belisário. Ah, mas o Wilson Belisário tenta me convencer de que Maomé é o mesmo que Jesus. Eu já falei que não. Mas enfim, caiu da cadeira. mais tempo que eu tô tentando provar pra ele que não é. Mas hoje é comemorado um dia. Eu confesso que eu vem nunca polêmica tinha. aí. Eu nunca Vem tinha polêmica. ouvido algo desse tipo. Vem polêmica aí. Hoje é comemorado o Dia da Amizade Brasil-Argentina. não. Quem que foi o amizade, autor é. dessa... No dia 30 de novembro. Amizade de... Que isso? Foi a data foi acordada em 2004 pelos então presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que hoje governa o Brasil, e Néstor Kirchner, da Argentina. É o Kirchner. Porém, entretanto, a data comemorativa foi instituída no calendário oficial apenas em 2018. Nó, demorou, hein? E vale até É porque hoje, a pô. rivalidade era muito grande, né? Eles não sabiam se era amigos ou Imagina rivais. agora com aquele maluco. Exatamente. Então, Amizade. eu acho que esse aqui dá um gancho pro programa de hoje pra saber se realmente existe Qual que é o amigão? essa amizade entre Brasil e Argentina. Desculpa nada, não tem amizade nenhuma. O ouvinte falou aqui, azeite tá caro é japonês, Carlão? Não, Não. mas o azeite está O preço, com preço do azeite. elevado. Ah, tá. Meu Deus. O ouvinte também fica O botando- não seja azeite, literal, o né? azeite Pelo amor de está Deus. com o sabor da azeitona, Nossa, está hein? salgado. Tá. O melhor da pizza É o e- pizzaiolo. É o ketchup. Ô louco, Marcelo Araújo. Aí Pelo não. amor de Deus. Não dá, gente. É igual cerveja sem colarinho, velho. Não rola. Não, até rola assim, mas... Eu Fica é, triste, né? Fica Cerveja sem colarinho não perde o charme. chechilento, assim, né? eu não gostaria de fazer essa defesa, mas chopp, por exemplo, eu não peço com colarinho. Porque em alguns bares você vai, o colarinho tem 5 dedos. Ah, sim, mas não. E um de aquela chopp. espuminha tem que ter, Tem né? que ter, lógico. É igual, existe sempre o charme. Por exemplo, uma coisa que tá muito na moda agora são esses copos térmicos, né? Tudo bem, eu tenho, funciona, mas, cara, nada como você olhar aquele líquido, né? Aquele no copo americano. Isso. Tem toda uma Tradicional. estética, tem um mas espírito. isso, a apresentação. Exatamente. Aliás, sabe como chama o copo americano lá nos Estados Unidos? Não. Copo. 4 horas legal. e 10 minutos. É a mesma coisa do pão francês da França. Sabe o nome? Pão. Pão. 4 e 10, Scheibe. Vamos falar dos jogos de ontem, das E no Rio Grande do movimentações. Sul, como que é chamado pão francês? Eu não sei. Não sabe? Não sei. Você sabe, Lupe? É pão francês. Pão francês. Então tá bom. Manda mensagem aí pra gente no 991869070. O Renato, do final telefone 66. Obrigado pelo seu toque aqui, Renato. Nós vamos puxar a orelha do Lupe, sim. Pode ficar tranquilo. Aí eu não fui. Eu É, falei, ué. deixa com a gente. Nós vamos puxar a orelha dele. Você tem razão, viu, Renato? Não fui eu que falei. Peça desculpa a quem você ofendeu aí, Lupe. Eu não ofendi ninguém. Não, o Renato tem razão. Obrigado, Renato. Em tempo, o Lupe começou aí o programa ofendendo. Não. E aí nós vamos pedir desculpa. Você tá Aí não, certo. faz uma Renato. Não, mas não fui eu. Não, foi mas ele que nós falou ouvimos isso. aqui no começo do programa, Lupe. Mas o Renato mandou muito bem, Renato. O outro ouvinte mandou aqui, boa tarde, amigos do Arena. Hoje se comemora o aniversário da Angélica. Sobre o Angélica Campeonato Brasileiro, o Voltaxi. Botafogo vai ser campeão ainda. Que isso, não ganha mais não. Já foi. A Angélica, eu lembro a única música de sucesso dela é Vou de Táxi. Vou de táxi, se sabe. É do meu tempo. Se o City tem Haaland, o Fluminense tem Cano. Mais um gol, só um tapa na bola. Como joga a bola esse Cara Cano, do hein? céu. Eu não vou falar sobre Cano, porque da última vez que eu falei, eu fui humilhado nesse programa. Não foi. Povo abençoado, nesse momento saindo de Paulínia para pegar a rodovia Dom Pedro. Abraço para vocês. Vai com cuidado, hein? O ouvinte mandou aqui. Copo nos Estados Unidos é glass. Ai, Tá meu bom, né? Deus. Então tá bom. Outro ouvinte mandando aqui. Boa tarde, galera. Essa galera aí é igual o Voanésio. Só toma cerveja no copo e não tem dia nem horário. No caso do cabelo, sim, né? O Carlão tá passando por reeducação, depois de extrapolar. De quinta pra frente. Aliás, hoje
Hoje já pode, Carlão? Tá com marca, tô salivando, cara. Ah, eu, graças a Deus, estão 6 dias invicto. Ainda mais depois que o Guarizo falou a quantidade que foi saboreada ontem, deu água na boca. Nossa, mas o homem bebe. Eu e o Lupe queria ir embora, ele não parava. O homem bebe demais. Cara, Eliel, você manda bem, velho. Depois Eu? eu que sou de figura, Deus. vai vendo. O que eu fiz do nada? Não, Vira pra mim. Eu tô sabendo. Nossa. Vamos pro... A música do dia, A música Lupe. do dia é o seguinte: no dia 30 de novembro aconteceu um jogo. Jogo? Olha que som, pai. Nossa, essa é a escolha do dia? É. Maria Madalena. É. Olha, cara. Grande pastor. E essa música aí, pode soltar, Pode pastor. aumentar, Pode pastor. aumentar. Você Essa já música, soltou agora? ela foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou para o sarcófago desta Jogo hoje envolvendo Guarani. quinta-feira. Guarani. Então é o seguinte, vai. Passinho, né? Nossa, essa música Essa é fera. numa quinta-feira à noite, hein, Carlão? E hoje, já, pra começar os trabalhos. Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vem com a música completa e o jogo. E pra você que tá no youtube.com/CBN Campinas, vai poder acompanhar a reportagem que foi exibida na época, o compacto do jogo, né? Os gols, narração e tudo mais. Que legal, Só hein? que só daqui a pouco. Só lá daqui a pouquinho. Tá acontecendo um jogo agora na tela da Globo, Isso. aqui da EPTV. É campeonato feminino, o que é, Lupe? É amistoso em O Lupe preparação. que hoje no BDC deu aula sobre o futebol Exatamente. feminino, viu, Carlão? Exatamente, futebol feminino passa por uma reformulação, a mudança no comando técnico e agora a equipe pose. do Brasil vai Nossa, jogando, Jesus, né? Está enfrentando o Japão, o jogo está no intervalo, Boa. amistoso data FIFA, 1-1, o Japão saiu na frente, mas o Brasil empatou. Brasil! São jogos preparatórios para as próximas competições que vem pela O frente. novo comandante da seleção brasileira, Arthur Elias, que era do Timão, né? Ele conhece bem esse campo aí. hein? Conhece como Opa. ninguém. Conhece os atalhos deste campo. Bom, não poderia deixar de ser outra pergunta do dia. Nós fizemos esta pergunta há cerca de 3 meses. E a resposta por parte do ouvinte foi unânime em dizer que, sim, o Campeonato Brasileiro já tinha campeão e era o Botafogo. Nós zicamos o Botafogo e o Palmeiras está na liderança. A pergunta do dia é: o Palmeiras será campeão brasileiro? E, aliás, por falar em Palmeiras, ontem Aliás, eu gosto quando o futebol é atrelado a ensino, porque futebol também é um tipo de ensino. E eu gostaria de parabenizar a grande aula que o Filipão deu no Tite ontem, em pleno estádio Maracanã. Foi uma aula de tipo assim, meu garoto, Dá uma segurada. vamos mostrar como se ganha uma Copa do Mundo. Vem Assim, com o ó. papai. Olha aqui, ó. Que aula, você tá maluco? E os ouvintes votando no Tite No ontem, Tite. Luke? Que Tá isso? louco? Eu botei no Filipão. Não, Votou falei no os Tite, ouvintes. Os ouvintes votando no Tite ontem e o Filipão só falou, Tite, vem cá, vem aqui. Ó. Assim, ó. Sério. Assim que se ganha uma Copa do Mundo. Mas, para o William Cabelo, Adenor Bach, o Tite é o maior treinador da seleção dos últimos anos. Quem somos nós, né, Lu? Ninguém, nós Eu não somos disse Quem ninguém. somos nós? isso, eu Não com essas eu palavras. não disse isso. Eu Você só botei disse no a Tite seguinte ontem. frase: diante dos que aí estão e dos que já se foram, esse senhor é o melhor que me representa. Então, eu entendo que... Nós precisamos ter 2 horas de programa. A primeira hora, tudo que a gente falou no dia anterior, e a hora seguinte a gente vê o que aconteceu de fato. Mas realmente o Cabelo disse isso. Aliás, e ele votou no Tite. eu votei no Tite, mas não disse isso. Mas eu também disse que o Palmeiras atropelaria o América. Mas, como atropelou. olha, você foi o oráculo em falar que o Palmeiras Não, mas ganharia do América. Eu fui censurado Oráculo. nessa mesa aqui. Eu Por fui quem? censurado. Censurado é Mas, uma ó, palavra muito então, forte. Ele tá do seu lado, resolve aí Não, não é com o suas Jaime. O Jaime desavenças não com estava ele aqui aí, ó. ontem. O Jaime não estava aqui ontem. Eu fui por censurado. Faz seu peitinho pra mas- ele aí, chat. Do lado dele, Ah, faz. boa. Cabelinho macio, hein? Tenha cuidado, né, velho? Pô, que isso. Vai dar certo isso aí. Ô, Eliel, e a situação do Botafogo, hein? Ah, não, gente. Não, mas você viu o que aconteceu agora? Ó, o quê? O Botafogo acaba de emitir uma nota que no trajeto do aeroporto para o Newton Santos, nesta tarde de quinta-feira, funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na linha amarela. Meu Deus. Eles transportavam uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino que foram levados pelos assaltantes. Meu Deus do céu, gente. Quando a fase não é boa... Não tá fácil pra ninguém, hein? Rapaz, literalmente. do céu. Não, o que aconteceu com o Botafogo ontem, cara, e assim, eu não fui, amigo meu me disse
estava no Allianz ontem, no momento que o Palmeiras vence 4-0, há um momento de êxtase. Sim. Só que 1 minuto depois, porque o jogo do Palmeiras terminou antes, Carlão, 1 minuto depois, termina, pênalti pro Botafogo. O palmeirista deu aquela murchada, Sim. sabe por quê? Ele ficou pensando, nós vamos ter que ganhar os 2 jogos de qualquer jeito, porque o Botafogo agora tá a 1 ponto, porque o Palmeiras, crava aqui pra vocês, o Palmeiras só precisa de 1 vitória pra ser campeão. Só isso. Ele precisa ganhar de 1-0, seja do Fluminense ou seja do Cruzeiro. Ele só precisa de 1 vitória pra ser campeão. E aí o palmeirense falou, agora nós vamos ter que ganhar os 2, que não sei o que e tal. E aí esse amigo meu contou que tava saindo junto com os outros amigos que ele estava. E aí a galera meio que fazendo conta. E de repente há uma explosão em um determinado setor do estádio e ninguém não entendeu nada. Porque o gol, Cabelo, foi aos 50 minutos do segundo tempo. Então todo mundo imaginou, gol de pênalti, teve VAR envolvido. O que vai acontecer? Sai a bola no meio campo, acabou o jogo. Pois é, mas o juizão, a arbitragem brasileira, tem hora que vê a Pede, né? confusão lá na esquina de lá, chama, né? e ela Chama enguiço. atravessa Chama a enguiço. esquina pra pegar a confusão. Energia ruim, Nossa. né? Esse meu amigo disse que aí todo mundo começou a comemorar, mas aí ele pensou, mas não é possível, o jogo do Coritiba, Botafogo já acabou. Nisso o pessoal que tava à frente dele abriu o celular, gol do Coritiba. Do Coritiba. E aí, pra mim, ontem, o gol do título do Palmeiras ontem foi do Edu. Do Coritiba. Do Coritiba. Cruzeiro, O gol do título do Palmeiras ontem foi o gol do Edu. Os que estavam trabalhando no jogo, né, acompanhando pelos canais Premier, eles ficaram sem... Pasmos. Não tinha nem o que Embasbacados. falar. O Paulinho Vasconcelos, que é botafoguense declarado, ele se perdeu completamente, não tinha nem o que falar. Foi um negócio impressionante. assim. Cara. Gente, eu vou dizer a verdade pra vocês. Não é só questão futebol, não é só Nossa. tática, não é só questão de cabeça, que os caras estão realmente precisando de um apoio psicológico. É azar também, velho. É azar. É azar. Não e dá. aí não é o dá. quarteto mágico, né? Como foi dito hoje no CBN Esportes, né? Botafogo do Rio, Ponte Preta, Comercial de Ribeirão e o Vila Nova. Não, vamos colocar na ordem isso aí. Por favor. Vila Nova. Vila Nova. Vila Nova Você lidera. acha o Lidera. Vila Nova pior? Ah, não, eu acho que o Comercial de Ribeirão. Não. O Comercial perdeu Comercial 2 tem dessas títulos em coisas. 2 minutos, cara. E Exato. perdeu pro dois- Primavera de Indaiatuba. Exatamente. 2 títulos. Não foi pra qualquer um, não. Teve aquele jogo foi contra o pra 15 de qualquer um. Não foi Piracicaba pra também, qualquer que anularam um gol do Comercial Então, lá no último minuto. Não, Um o danado. último foi contra o Noroeste de Bauru. Aí. Eu acho que o Comercial, porque ele perdeu Eu 2 não títulos sabia em que o 2 Comercial minutos. Tinha esse Tem. sofrimento aí. Esse do Primavera, O 2018. eu estava indo trabalhar, mas para fazer o jogo do Botafogo. E aí eu estava ouvindo a rádio, tal, o Comercial tava ganhando, tal, gol de empate do Primavera. Isso com 40 minutos do segundo tempo. Exato. E aí eu desci do carro, acho que eu tinha ido pegar alguma coisa e já segui pro estádio. A hora que eu entrei novamente no carro, eu tava com gol. Falei, caramba, a gente tá reprisando gol agora. Foi uma falta na E não área, era o desvio de 2-1. cabeça do Carlão, Primavera. em 2 minutos o Comercial Cara, tomou a virada. É muito sofrimento. Então eu velho. acho que o Comercial tá na primeira parte dessa tabela aí. Mas aí o Vila tem. O Lupe Perdeu. contou, do O Vila não é ele- campeão goiano desde 2005. O Vila perdeu um título goiano em casa pro Anápolis nos pênaltis. Nossa. O Vila, ele quase foi rebaixado ano passado, só no causa do milagre. Ele perdeu a Copa Verde no Serra Dourada com 37 mil pessoas aos 50 minutos do segundo tempo e tinha tudo pra voltar à Série A, competição que nunca disputou, contra o Lanterna ABC e perdeu por 3-2. Com o gol do Tony Anderson, Que era um dos investigados Meu Deus. pelo Ministério Lupe, Público então de é Goiás. Vila Nova Vila Nova, Comercial. Botafogo e Ponte Preta. e Ponte Preta. Pode pôr um quinto elemento aí? põe. Mas aí você precisa de argumento. A Portuguesa. A Portuguesa A Portuguesa. ela Não, foi mas a muito- Portuguesa, é, ela teve um momento. A Barcelusa. Ela a teve... Portuguesa eu acho que é mais a situação de arbitragem. Ela né? foi mais. Agora, ela essas foi. conspirações, É, essas aquela coisas questão do malucas. Everton, acho que ainda tem muita É. coisa que a gente não sabe. Agora, né? essas coisas. Pô, o que aconteceu com o Botafogo? É inexplicável, cara. Inexplicável. Ontem, inexplicável. Essas situações também envolvendo o comercial. A Ponte tem cada história. o Adrianinho louca que eu diga, também. né? Ô, gente, Ah, só louco. vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro intervalo, que os operadores estão ali desesperados. Desesperados. A gente vai fazer o primeiro intervalo, volta já. Continue mandando aí se o Palmeiras já é campeão brasileiro ou não. 991869070. E manda aí para atualizar essa lista também se a gente tem os azarões, os clubes de mau agouro do futebol brasileiro. Manda aí. 991869070. Arena CBN. Chegou o Investment Center a Campinas. Já pensou ter, em um único lugar, assessoria de investimento com o time certificado, planejamento financeiro,
gestão de patrimônio e ainda poder comprar e retirar dólar ou euro com segurança? Venha conhecer o Investment Center, o novo espaço do Itaú Personalité, Rua Antônio Lapa 826, Cambuí, Campinas. Papais e mamães, o Giovanetti tem uma novidade especial. É o Combo Gio Kids, criado para oferecer o delicioso sabor da infância e que irá fazer a alegria dos pequenos. Saiba mais e nos siga nas redes sociais pelo @giovanetti.campinas. O Gio Kids já está disponível nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro, além do delivery. Experimente agora! Giovanetti, historicamente o melhor. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. Campinas em ação. O Esporte de Campinas ajuda o Brasil a fazer história. A vitoriosa campanha brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile, contou com contribuição de atletas, técnicos e dirigentes da cidade. A força de Campinas no atletismo, basquete feminino e vôlei masculino ajudou o Brasil a ficar em segundo no quadro de medalhas, à frente do México e do Canadá. Marlene dos Santos levou a prata nos 400 metros com barreiras e Tiffany Marinho ajudou a equipe brasileira do técnico Evandro Lázari a ganhar prata no revezamento 4x400 metros misto e bronze nos 4x400 metros feminino. O ouro do Brasil no basquete feminino contou com Ana Beatriz Oliveira, Karina dos Santos e Licinara Bispo. E o vôlei masculino, que também trouxe o ouro, teve a participação do ponteiro Adriano e do técnico Juliano Ribas, o Juba. É Campinas fortalecendo o esporte nacional. Apoio ao esporte é compromisso da Prefeitura de Campinas. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Dia 2 de dezembro, o craque Amoroso reunirá astros que jogaram na seleção e brilharam em vários clubes nacionais e internacionais. Traga toda a sua família para o estádio Brinco de Ouro com 2 quilos de alimentos por pessoa e participe desta grande festa solidária. Realização LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. O mosquito pode transmitir a dengue, zika, chikungunya e pode estar dentro da sua casa. Eliminar a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos é eliminar o perigo. Não crie seu maior inimigo no quintal. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado de São Paulo. Arena CBN. Quatro horas e 26 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um alô para quem está participando aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, agora é oficial. 45 pontos e já pode dar a volta olímpica e o torcedor fica como? JP de Moraes perguntando aqui, em relação a quem, hein? É em relação ao rebaixamento. Ao rebaixamento, né? ah. Não, mas 45 não dá. Eu acho que não escapa não, hein? Vamos ver aqui, classificação do Campeonato Brasileiro. Se bem que o Bahia abre a zona, tá com 41, né? 46, né, hoje. Boa tarde, amigos. Esse negócio de amizade argentina tem prazo de validade. Maurício de Campinas. Eu acho que já até venceu. Nossa. Palmeiras campeão provável, mas nós palmeirenses não somos soberbos, então vamos aguardar. Isso não é soberba não, isso é medo mesmo de cravar que o time vai ser campeão. O que aconteceu com o Botafogo tem requintes de crueldades com seu torcedor. Até eu que posso ser campeão domingo chorei com o gol do Curitiba. Posso ser campeão domingo, vírgula, chorei com o gol do Curitiba. É algum torcedor do Palmeiras, né? Que ficou triste, ficou muito ficou triste. feliz, mas aí... Essa é a palavra, sensibilizado.
O problema não é tomar um gol do Curitiba. Eu tomar um gol do Edu que não jogou um jogo na Série A, né, cara? Ele acha que ele jogou. Ele jogou 2 jogos. 8 jogos, fez 2 gols. Olha lá. Professor Eduardo Coelho, sempre ouvindo a gente, está lá Alô, nos altos Eduardo. do Jardim Santana. Boa. Obrigado, Eduardo. Cristiano Salvione, sempre sintonizado na gente. É gente. Ketchup é excelente em pizza. Os outros ingredientes que são ruins, são sim. Então Com pede uma certeza. pizza de ketchup, ué. Daniel Liga na Prado. pizzaria, fala alô. Aí o cara fala assim, alô. Aí você fala assim, tudo bem? Fala tudo. Você faz pra mim uma pizza de ketchup? Pelo Vamos ver amor se o cara de vai Deus, andar andamento no pedido. Daniel Prado, de Limeira, tá dizendo tomara que não. Tomara que o Palmeiras não ganhe. Dos grandes, sem dúvida, o mais azarado é o Vasco. Tudo que há de ruim acontece com o Vasco. O Vasco é incompetência. O Vasco é o gigante da colina, né, Chay? Exatamente, o gigante da Já colina foi histórica, campeão. né? O Vasco é tetracampeão brasileiro, campeão de Libertadores. O Botafogo não ganha um título relevante desde 95, cara. Nossa, mas depois que aquele... Era o Túlio Maravilha, o depois que atacante. depois que aquele rapaz saiu do Botafogo... O Túlio. Não, o Garrincha. Ah, a coisa degringolou, né? Falam que é praga do Márcio Rezende quando roubou o Santos na final. Alô, Rafael de Indaiatuba. Palmeiras campeão e Botafogo vai pra pré-Libertadores. Aí seria judiação demais, hein? Gente? Pelo amor de Deus, como botafoguense. Seria a repetição daquele campeonato 2009, né? O Palmeiras. O Palmeiras ele não foi campeão e ficou fora da Libertadores, isso, né? O Fábio Chabe disse ontem isso aí. Exatamente. O Guarizo, é. Mas acho que o lugar. Botafogo tá bem encaminhado a Libertadores, né? Porque é o vice-líder com 63. Se o Grêmio ganha hoje, vai pra 62. Ah, o Grêmio joga hoje, verdade. O Grêmio joga hoje contra quem mesmo, Chay? Contra o Goiás, pode ser o 3 pontos pro rebaixamento. Grêmio. Ah, e o Goiás vai receber. Pode ser rebaixado. 3 pontos pro Grêmio. Pode cravar aí. E tem o Bragantino que joga hoje também. Nossa, contra o Fortaleza. Jogo bom, hein? Botafogo também tá numa draga, Nossa. coitado, hein? E o Bota pega o Bahia, não, pega o Cruzeiro no meio de semana. No segundo turno, ele tem pontuação de rebaixado. Os outros 3 Mas são eu vou falar a rebaixados. verdade pra você, esse elenco do Botafogo é pra isso aí, viu, velho? Mas É pra pontuação de rebaixado. Eu acho que de meio de tabela. Meio de tabela, concordo, meio de tabela. Gerou uma expectativa, por isso a frustração. Foi igual ao Guarani, é verdade. Boas lembranças. O Botafogo aí, não vence há 9 jogos, desses 9 jogos, 27 pontos disputados, ganhou apenas 5. E aquele jogo contra o Palmeiras arrebentou, né? Eu tava lembrando, a gente chegou a dizer lá no começo, né? Nos primórdios deste campeonato, que o Botafogo era igual um elefante em cima da árvore, né? Os flamenguistas tiram sarro. E todos nós falamos, e aí o botafoguense ficou o tempo todo se vangloriando, falando, não tem nada disso. O cara fez tatuagem, Léo. O cara fez tatuagem. Falava, o Botafogo é igual, a liderança do Botafogo é igual o elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como ele foi parar lá, mas ele não ia ficar, né? E dito e feito. E o Carlão disse uma coisa muito interessante aqui. O que o Carlão disse? Se você quiser concordar com ele, fica à vontade. Se não quiser também, fica à vontade. Ele falou o seguinte: o Botafogo decidiu não, mas deixou para brigar pelo campeonato com um time que não deixa a chance escapar. Exatamente. Concordo plenamente com isso. O Galo chegou. O Galo chegou. Galo, Flamengo e Palmeiras. Então, mas ele comprou uma briga errada, né? E ontem eu vou fazer... Ele falou, te pego lá fora pro cara errado, né? Mas eu vou fazer o meia-culpa aqui, porque ontem eu palpitei empate. Mas eu assisti o compacto, não consegui assistir o jogo, assisti o compacto hoje pela manhã. Do quê? Do Atlético do Mineiro Galo. do Flamengo. Foi uma... Quem cravou o Atlético Mineiro, cravou bem. Eu. O Atlético jogo não Mineiro foi pra 3-0. O Flamengo jogou bem, mas é aquilo. O Atlético mais uma. Foi mais uma vez. O Atlético... O Atlético... 3 gols do deu uma Atlético. lição de estratégia de jogo. Porque o Flamengo jogou fera. bola também, né? E outra coisa, assim, agora tá a briga ali. Mas, na minha opinião, o Palmeiras é campeão. Foi igual você falava assistindo o Santos. O Santos fez um segundo tempo bom. Então, quem não assistiu o jogo do Santos, acha que foi um vareio. Foi no primeiro tempo. No segundo, o Santos, de uma maneira mais emoção, mais no bumba meu boi, mas atacou, teve 3 bolas na trave. Teve uma defesa do Fábio, do Fluminense, lembrou os bons tempos de Rodolfo Rodrigues. Cara, ô louco! Porque ele pegou a bola, o rebote. Aí você tá exagerando. Talvez você não assistiu o Santos e América em 84, de Rio Preto, num sábado chuvoso. Você não sabe sabe por que eu não assisti esse dia? Não, sabe o que aconteceu? Foi troca de faixa da minha avó no Karatê. Eu sei. Mas então, o Santos jogou muita bola no segundo tempo, mas assim, é aquele dia que, se Santos e Fluminense estivessem jogando até agora, o Santos não teria feito um gol ainda. O Fábio fez defesa de Rodolfo Rodrigues. Lembrou o Rodolfo? Eu vou pro repórter CBN. Tá tudo muito louco. Repórter CBN. Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, aprovou um fundo para financiar perdas e danos
de países vulneráveis. O intuito da iniciativa é ajudar nações pobres a lidar com desastres ambientais. Até o momento, o fundo reuniu 300 milhões de dólares. O valor é distante dos 100 bilhões de dólares anuais pedidos pelos países para financiar os danos climáticos sofridos pelas nações mais vulneráveis. O Tribunal de Contas da União constatou irregularidades nos repasses a prefeituras de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação intermediados por pastores durante o governo de Jair Bolsonaro. Gilmar dos Santos e Arilton Moura são suspeitos de atuar junto ao Ministério da Educação para liberar verbas em troca de vantagens como pagamentos em dinheiro, barras de ouro e doações a igrejas. A Câmara deve votar até o fim do ano um projeto de lei que suaviza as restrições impostas pela proposta que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto foi construído com a participação do ministro Gilmar Mendes e permite decisões monocráticas durante o recesso. As informações são da apresentadora da Globo News e comentarista da CBN, Andréa Sadi. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, manteve a operação de retirada de invasores das terras indígenas Trincheira, Bacajá e Apeteréua, no Pará. Essa região teve o maior desmatamento do país por 4 anos consecutivos, segundo dados do Amazon. A decisão de expulsar os invasores foi publicada após o ministro Nunes Marques ter suspendido a ação às vésperas de depoimentos de senadores do Estado na CPI das ONGs. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Chegou o Investment Center a Campinas. Já pensou ter, em um único lugar, assessoria de investimento com o time certificado, planejamento financeiro, gestão de patrimônio e ainda poder comprar e retirar dólar ou euro com segurança? Venha conhecer o Investment Center, o novo espaço do Itaú Personalité, Rua Antônio Lapa 826, Cambuí, Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4h36, as informações das estradas, por gentileza. Boa tarde para você, Mário Quintino. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte que segue no sentido do interior diminui a velocidade em Sumaré, principalmente na pista marginal, à altura do Nova Veneza. Essa lentidão por conta do acesso para o bairro. Então, se você não vai acessar o Nova Veneza, prefira seguir aí pela pista expressa ou então pela Bandeirantes, que é bom caminho aí no sentido do interior. Em direção da capital, aí na Bandeirantes tem movimentação bastante intensa lá na praça de pedágio de Itupeva, depois melhoram as condições, e pela Anhanguera já diminui a velocidade em Jundiaí, do quilômetro 61 até o quilômetro 60. Rapidamente, falando também da Campinas Montemor, já tem trânsito intenso em direção de Hortolândia, e para quem vem a Campinas tinha obras à altura do quilômetro 3, perto da Panzan, porém agora a pista já foi liberada. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Você volta já já dentro do ponto final.
Baixe agora o app da Ultragás e peça seu botijão azul. É rápido, fácil e prático. Ultragás, somando energias. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo à pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E pela Superliga Masculina, ontem tivemos 3 jogos. O Cruzeiro venceu o Monte Carmelo por 3-0. Montes Claros, América Vôlei, perdeu em casa para o Joinville por 3-0. E no duelo paulista entre SESI Bauru e São José, o time do Vale do Paraíba levou a melhor. Venceu fora de casa por 3-0. Campinas em ação. Você conhece o badminton? É um esporte olímpico praticado com raquetes e um tipo de peteca que nas jogadas mais rápidas pode atingir 400 km por hora. Só aqui no país, a modalidade que cresce em todo o mundo reúne atualmente 4.000 atletas de competição e cerca de 250 mil praticantes. E Campinas, a maior referência nacional no esporte, vai ganhar em breve seu ginásio de badminton, com prazo de entrega de 15 meses. Uma estrutura completa para treinamentos, eventos e preparação dos melhores atletas brasileiros que nos representarão nas mais importantes competições internacionais. Com mais de 1.400 metros quadrados de área construída, o ginásio de badminton terá 6 quadras, academia, vestiários, auditório e estacionamento. É mais um passo para transformar nosso centro de alto rendimento em uma verdadeira Vila Olímpica. Apoio ao esporte, um compromisso da Prefeitura de Campinas. Chegou o Investment Center a Campinas. Já pensou ter, em um único lugar, assessoria de investimento com o time certificado, planejamento financeiro, gestão de patrimônio e ainda poder comprar e retirar dólar ou euro com segurança? Venha conhecer o Investment Center, o novo espaço do Itaú Personalité, Rua Antônio Lapa 826, Cambuí, Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4h41 de volta com o nosso Arena CBN. Aqui no YouTube, boa tarde, pessoal. Crava aí, Atlético Mineiro campeão. Ganha as duas. Palmeiras perde para o Fluminense e empata com o Cruzeiro. Evandro de Santa Bárbara do Oeste. Até porque, Lupe... Santa Bárbara do Oeste nos abraça. Nos abraça demais. Mas se acontecer isso, o Palmeiras é campeão. Ele gosta. 70, não, o Palmeiras perde... Ele falou que ganha uma e empata. Não, perde do Fluminense e empata contra o Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro vai dar esse gostinho pro Atlético Mineiro na última rodada? Não, o problema é o Fluminense. O único time campeão no Rio, você acha que ele vai deixar o outro ser campeão também? É que o futebol, gente, ele envolve outras situações fora das 4 linhas. Aliás, o Brasil tá vencendo o Japão por 3-1. Nós chegamos a 20 minutos do segundo tempo. E a Marta está em campo. A rainha Marta. 10, Marta. E a Zanerato vai pra rede, né? Ela marca muito gol, né, cara? Com ela aqui, ó, é vapo. Mano, imagina um ataque com Bia, Zanerato e Cano.
Nossa! O time com certeza ia ganhar Então tudo. eu vou sugerir uma nova enquete aqui. Se o ouvinte ele é a favor de não. Bia Zanerato e Cano para ser o ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 26. A Bia Zanerato até que eu concordaria. O Cano não. A Bia Zanerato é brasileira. Faz muito gol. Gente, o Cano, a Argentina não gosta do Cano. E hoje, como é o Dia Internacional da Amizade Brasil-Argentina, é um dia gostoso pra gente colocar. Vão doar o Cano pra gente. Vamos colocar o Cano no Brasil? Vamos colocar o Cano no Brasil, porque o Cano não, a Argentina não gosta do Germán-Cano. A seleção argentina não gosta do Cano. O Cano é o que falta pra seleção brasileira. Um cara que, já que o Cano cheira tá gol. solto aí, Ele fede gol, A seleção brasileira não tem ninguém que fede gol, que exala gol. Faz tempo, aliás. Ele lembra um Zé Love nos tempos áureos, né? Para, Eliel. Nossa, como você fala besteira. Mas, gente, eu não posso ter a minha opinião. Cara, e ele faz o gol num tapa só, cara. Impressionante. Essa besteira só não foi maior que a sua, que a do Cabelo comparando a defesa do cara com o Rodolfo Rodrigues. Isso foi um absurdo também, né? Na verdade, eu diria que isso foi heresia do futebol. Isso foi uma blasfêmia pro futebol, mas tudo bem, né? E o engraçado ontem, né, Léo? Foi o Fluminense que tinha anunciado que com reservas contra o Santos e contra o Palmeiras. Nossa, goleou. Colocou o time titular ontem. 3x0 é goleada? Não. Como não, gente? 3x0 não é goleada. Partiu de 4 gols. 4x1 é goleada? Sim. E por que 3x0 não é? Ele marcou 4. Mas vocês estão doidos, gente? Não, 4x0 é goleada. 4x1 é goleada. 3x0 não é goleada. Mas 5x2 é goleada? Claro. 5x2 é chocolate. Marcou 5 gols. Gente, mas 3x0, o adversário não fez nada, você fez 3x0. 3x0 é goleada, não é, Cabelo? Pra mim é goleada. Mas é claro que é. Eu acho a Vocês estão diferença doidos? de Não é 3 gols possível. não é goleada. Mesmo Não. 6x3. Não, 6x3 não é goleada? Não. 3 gols de diferença. Eu, por exemplo, tendo a não aceitar 5x2 e 6x3 como não goleada do que 3x0. Porque, por exemplo, 6x3 é goleada? É discutível. Eu acho que não. Porque Porque foi um jogo sem defesa e sem nada. 10x8 não é goleada. 10x8 não. louco. É um 2x0. Não, é Como 10x8. 10x7 não seria goleado. De jeito nenhum. Mas 3x0 é goleada. Não, 3x0 não é goleada. 4x1 Pra mim também não é. 4x1 é goleada? 4x1 é goleada. 4x1? Pra mim, 4 é goleada. 5x2 é goleada? É goleada. 6x3? É goleada, sim. É goleada. 10x7? É goleada. 10x7 não. Não. É que nem teve um... Mas aí o termo goleada é pela quantidade de gols que Então, teve mas na partida. o 3x0 é a mesma quantidade de gols do que o 4x1. Mas aí mexe o placar, entendeu? É nos iriguiduns, será que você me entende? 4x0 é goleada, 3x1 não é goleada. 3x1 não, mas 3x0 sim. E 4x2 não é goleada. Não, 4x2 goleada? Goleada. Ah, não, aí não. Louco, aí não. Goleada. Não, aí você avacalhou. Não, aí não. A seleção brasileira goleou o Japão por 4x2 na tarde aí desta não fica nem quinta-feira. Não soa bem, velho. Não, Ah, não. então tá bom, então vocês são tudo certo. Ah, mas você não aceita Faz entrar igual o numa Fábio discussão Chaves, saudável. Vai embora. O Gente, cara, eu tudo acho dele que tem isso que estar aí certo. O só- Lupe era o dono da bola quando ele era criança, cara. Tudo dele tem que estar certo, senão ele pega a bola e vai embora. Ah, Não, ninguém me escolheu. o dono da bola era o neto da dona Cida, que morava lá perto de casa. Apesar que tem certos, por exemplo, o Entendeu, Palmeiras ganha do Corinthians de 3x0, o palmeirense fala que é goleada, né? Mas é goleada. Mas ó, eu vou. Você pegar a imprensa antigamente, alguns meios de comunicação, década de 80, Mas por que o 70, placar clássico? era 3x0, era chamado de goleada. Mas por que placar clássico 3x0, então? É um placar. Porque saía muita goleada. Muita goleada, é um Nossa, placar. Não, mas muita 3x0 repetição. não é goleada, então. É né? goleada. 3x0 é goleada. 3x0 é um placar convincente, é um placar, pô, 3x0. Pô, tipo venceu assim, de 3, é. é um placar imponente. Eu lembro de uma matéria que saiu lá em Ribeirão. 3x2 não é goleada. Não, 3x2 não. Agora 4x2 é goleada. Não é. Nossa, não, não de é. jeito nenhum. 5x3 é goleada. Não é. Não. Mas nunca. Vocês são sem critério nenhum. Não, mas como que não tem critério? É mais um. Só não é tão absurdo como comparar a defesa com o Rodolfo Rodrigues. Eu não Mas, assim, comparei defesa nenhuma. Eu falei Comparou? que Não, lembrou. não, O cabelo você- vai Lembrar é uma coisa, Você não comparar vai é meter essa outra. garrafa na sua Cabelo. cabeça. Cabelo, eu várias vezes aqui a gente fala algumas coisas que realmente você quis dizer. Lembrar é não, lembrar. Não, você usou o termo. Você falou que acabou o remédio? Como lá? que é o nome Esquecendo do as goleiro? coisas. Não. Oi? Como que é o nome do goleiro? Do Fluminense? É. Fábio. Você falou, o Fábio. Lembrou. Não. Não. Eu vou falar, você não deixa eu terminar.
O Fábio deu uma. Você usou essa frase. O Fábio deu uma de Rodolfo Rodrigues. Tudo bem, foi uma ilustração. Quando você está dizendo que o Fábio deu uma de Rodolfo Rodrigues, desenhou de forma você errada. está colocando o Fábio e o Rodolfo Rodrigues na mesma prateleira. Nesse momento eu coloquei mesmo. Nesse momento específico. Quantas voltas para aceitar, gente? E depois somos nós que colocamos 2 horas no vários fim. absurdos, que 3x0 é goleada, que Fábio é igual Rodolfo Rodrigues, só tem absurdo. Que bom sucesso em São Cristóvão, é claro. Que a seleção, mas aí eu concordo. Que a seleção deveria pegar o Cano. Isso é verdade. Ó, o ouvinte mandou aqui, ó. Goleada é uma diferença com mais de 3 gols. Ponto. 3x0, mais de 3 gols. Goleada. Eu não consigo achar 3x0 goleada. Você tava achando até agora há pouco, já mudou? Não, 3x0 é placar. É que eu fiz um pix pra ele de 7,50. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, né, meu caro Nilson Belisário, grande português. O rei de Portugal, o muso de Lisboa. Fala CBN, boa tarde, Ricardo de Campinas. Aqui é Ponte Preta, mas eu tenho que admitir que o Palmeiras já tá com as 2 mãos no caneco. Um abraço aí pra vocês. Um abraço. Foi no corredor da empresa e gravou, hein? Você vê que todo Ponte Pretano tem a mesma opinião, né? Há pouco cravaram aqui que o Palmeiras já é campeão, né? Você lembra, Camilo? Não sei, mas... Eu não lembro, não. Ah, então tá. Vamos pro próximo ouvinte aí. O cara gosta. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Como vocês estão aí? Tamo cansados, Vocês secaram, mas não adiantou, rapaz. nós não secamos nada, não. O Coringão é incaível. Ixi. Mas duro é ver o Botafogo, o cavalo paraguaio. Porra. Opa! Tá igual os times de Lupe. Campinas. Decepção total. Desculpa, não ouvi, cara. Mas não vai ser o Palmeiras, não, campeão. Eita! Vai ser o Galo forte. O Galo vai ser campeão brasileiro. Anota aí. Um abraço, saúde e paz para todos vocês, viu? Obrigado, para você também. O Galão, segundo ele, o Galão da Massa é campeão, hein? Forte, vingador. Tem mais um aí? E aí, pessoal, CBN. Opa! Com certeza o Palmeiras vai ser campeão. Ele tem 2 jogos, precisa ganhar um só. Se ele ganhar um, é o que basta. É o que a gente tá falando. O ouvinte mandou aqui. Quem põe ketchup, mostarda, essas coisas em comida, é porque a comida não é boa. Porque comida verdade. Gostosa, isso. Você não precisa pôr nada. Você coloca ketchup na comida, no sanduíche, no que for, para esconder o gosto ruim do negócio ou a falta de sabor. Isso é conversa mole. Mas na batatinha frita fica bom. Jaime de Valinhos, um abraço a todos. Ô Jaime, é por isso que lá em casa o que não falta é ketchup e mostarda. Um pouquinho de maionese também. Bom, 4 horas e 50 minutos, o Santos foi atropelado ontem. Eu fiquei triste com o resultado do meu peixão. Quem que fez gol no Santos? Cano. Herman Cano. Acertou um, pelo menos. Se o John Aras quiser ser brasileiro também, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você tá convocando até o... E o técnico? Kusevich. Técnico de enfermagem? Não, o técnico do Fluminense. Poderia ser da seleção? Poderia, por enquanto, né? Porque tá chegando o outro rapaz aí. Tá chegando? Sim, não, hein? Ontem ele falou que concorda com o Mourinho. Mas o Mourinho... Peraí, o Mourinho... O Mourinho, ele tá querendo assumir a seleção já faz um tempão. Aí ele viu que tava em segundo plano. O que ele foi lá? Ele falou, vou dar uma entrevista aqui. Ancelotti, quem é louco de aceitar a seleção brasileira... Estando no Real Madrid. Estando no Real Madrid. Isso. Aí o Ancelotti, realmente o Mourinho tem razão. O que acontece, Caminho Livre? Mourinho, ele é técnico da seleção, pronto. Eu, se fosse o Dinaldo, brocava o Mourinho. Você colocaria o Mourinho? O cara manda bem, viu? Você usa, fica estranho na frase. Brocava. A falar em brocar, o brocador foi anunciado na Portuguesa Carioca, hein? Quem que é o brocador? Hernani Brocador. O mais legal do programa é que a gente sai de Fluminense e Santos e vai parar na Portuguesa Carioca, né? 4h52, intervalo, a gente volta já. Arena CBN. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Dia 2 de dezembro, o craque Amoroso reunirá astros que jogaram na seleção e brilharam em vários clubes nacionais e internacionais. Traga toda a sua família para o estádio Brinco de Ouro com 2 quilos de alimentos por pessoa e participe desta grande festa solidária. Realização LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.
Venha molhar as palavras no Gio Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Ai, são 4 horas e 54 minutos. Vamos ouvir mais ouvintes que estão participando com a gente. Inclusive tem um aqui que não para de falar. Vamos ouvir. Põe aí, Nilson Belizar. Boa tarde, pessoal do Arena. Maurício de Campinas. Ô, Mauricião. Você vai conversar com o Rodrigo Bocardi, tirar 1 hora do programa deles aí, do ponto final, e passar pra vocês. O programa de vocês é muito melhor. Obrigado, amigo. Opa, aí sim. Obrigado, hein? Vamos pra mais um. O pessoal aí do Arena, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Que é o Cleiton de Indaiatuba. Ô, Cleiton. Campeonato de Indaiatuba. ponto corrido é igual dinheiro, né, cara? Ele não aceita desaforo. Se o Filipão tivesse tido um aproveitamento igual ele tá tendo agora no final do campeonato, quando ele chegou, o Atlético teria sido campeão, né? Boa tarde aí, parabéns pelo programa aí. Valeu, Almeida. Oi, gente. Boa tarde aí a boa todos tarde. da CBN. Olha, mais uma vez, é triste ouvir falar que Germancano tinha que ir para a seleção brasileira. O Brasil é o maior produtor de craques atacantes do planeta. E vocês ficam insistindo em falar de Germancano. Parece um comentário um comentário propício à crítica mesmo, que é criar polêmica. Para, gente. Certo? Não tem um país no mundo que revela craque igual o Brasil. Chega disso, brincadeira. Cabelou, hein? Foi pra mim essa, polêmica, né? Lu? Não, tô querendo Você polêmica. tá querendo Não, mas eu polêmica, concordo né? com ele. Ah, mas é a escola dele, né? A escola dele é polêmica. Mas eu concordo com ele. Mas assim, Você o maior... concorda com ele? Por que você quer o Cano na seleção? Porque a safra, ela já aconteceu. O cara tá bravo. Olha o Hendrick aí, cara. O Hendrick Mas não- joga não coloca 70... ele pra jogar? Não deram por chance baixo. pro Marcos Leonardo. Por baixo, concordo, Cabelo. Por baixo, o Hendrick joga 75 vezes mais que o Cano. Por baixo. Por baixo. Habilidoso. Faz tempo que não marca Então gol tem que Marcos trocar o Leonardo, né? técnico mesmo, porque não põe o Hendrick pra jogar. Pelo amor de Deus, cara. O ouvinte tem razão. Quem mandou a mensagem aqui foi o Almeida. O Hendrick Ih, papai? o Hendrick é fora da o Hendrick é fora da curva, realmente. né? Ele O é um cara- pá, Ele você que é tá muito louco. bom jogador, vai dar muitas alegrias pro torcedor brasileiro. Mas assim, então coloca ele pra jogar. Não leva pra seleção e deixa no banco. O ouvinte mandou aqui, gente, o programa de vocês é maravilhoso, mas 4 intervalos em 50 minutos não dá, tem que melhorar isso aí. E como que a gente paga o salário do Cabelo se não tiver 4 intervalos? O salário do Chaime. Teve um que reclamou aí que a gente ficou um tempão discutindo que é goleada O ou não. Almeida, que meteu Foi o além em Almeida? você, foi o Almeida Então, de novo. a pauta quem Seu fez esse primo? negócio de goleada foi o Cabelo também. O Cabelo, Ele né? falou, vamos falar 10 minutos o que é goleada ou não. Eu falei, 10 minutos é muito. É muita coisa. É por isso que dá confusão na reunião de pauta. Bom, e o São Paulo, enfim, né? Matou, né? Pra escapar de Só vez. que colocou fogo no rebaixamento, né? Porque São o Bahia... Paulo venceu. O Bahia, hein, gente? Bahia atropela, o Corinthians ganha 5-1 fora de casa, perde em casa de 1-0. Cara, o Rogério deu uma Presente de Grêmio, hein, pro Rogério. Aí vai o Corinthians, toma de 5-1, vai em ganha do São Vasco. Januário e ganha de 4-2. Esse campeonato tá esquisito. E aí demais, tem né? aquelas conspirações, né? Não, São Paulo, o Bahia vai ser favorecido porque o Rogério Ceni é ídolo de São Paulo. São Paulo foi lá e fez 1-0 nos caras e acabou. Se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores. 4h57, abre pra nós aí, pastor. E aí, Lucas? Chegou a hora do sarcófago. Essa música Nossa. que você ouve ao fundo. Deixa Nossa, tocar quase um golaço do bastante. Japão. Essa música que você ouve
ao fundo, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani. Tô certo ou eu tô errado, William? Correto, Lupe. O Guarani enfrentou quem? O São Paulo Futebol Clube. Me fale um jogador que não foi relacionado para a partida do São Paulo. Não foi relacionado? Eu acho que o Visoli. Ó, sem combinar, hein? Visoli. Que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Visoli é da época dos menudos ali, mais ou menos, né? Do tricolor paulista. Deve ter sido 1985. 85, Fábio Scheibe. Carlão. 86. 86, Eliel. O ano que eu nasci, então, 87. 87. Vamos fazer o seguinte, para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fique com o compacto do jogo da época. Material que está arquivado no acervo EP. E para você que está no FM, fique com o compacto e a narração do material. Falcão, dividiu e saiu. Lançamento para Miller. Júlio César, Miller, roubou, pintou o gol, tirou o Valdir, atenção, bateu, gol! Você confere na repetição, ele esperou a matada do Júlio César, tirou em Valdir e fuzilou fazendo 1-0. São Paulo faz 1-0. A vibração tem mais é que comemorar da torcida do São Paulo. Grande Miller. 1-0 São Paulo. Olha só de novo. Bateu forte depois de tirar o Valdir. 1-0 São Paulo, 25 agora. Barreira de 2, tá ali o João Paulo, 16. Cobrança de Neto, bola na área. Gilmar, gol! Júlio César empata o jogo aos 41 minutos. Numa cobrança de escanteio mágica que você confere na repetição. Júlio César, em cima da linha, faz o gol de empate do Guarani. De novo, para você conferir, o número 6, Júlio César, faz 1-1. Tudo igual aqui em Campinas. E aí, no ângulo de trás, você confere. Júlio César. Grande Júlio César. Grande Júlio César. E tivemos acertador ou William Cabelo? Não, quem que é essa narração aí primeiro? Narração de Luiz Alfredo, a música da cantora alemã Sandra, I'll Never Be Maria Madalena. Como que é a música? I'll Never Be Maria Madalena, da cantora germânica Sandra. Esse inglês, essa pronúncia que você trouxe, é de um pessoal que fica bem ao sul lá dos Estados Unidos, teve pouco contato com o idioma, né? Não. Até porque é o britânico. É o inglês britânico. Então ficava onde não se fala glass, se fala gloss. Ah, é? E fala de novo então o nome da música aí. I'll Never Be Maria Madalena. E a escalação da Ferroviária lá? Da Ferroviária? Quem acertou, Cabelo? Fábio Scheibe, 1985. Primeiro jogo da semifinal do Paulistão 85, 30 de novembro. O Guarani de Valdir Pérez, Giba, Júlio César, Wilson Gotardi, Zé Mário, Ney Barbieri Neto, Evair, depois João Paulo, Edmar, depois Gerson e Gerson Sodré, técnico Lori Sandri. O São Paulo, quase uma seleção também. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dario Pereira e Nelsinho, depois Rubem Furtenbach, Falcão, Márcio Araújo, de São José do Rio Pardo e Pita, depois Sidney, Miller, Careca e Silas, técnico finado e grande Cilinho. Ah, esse que você falou, Careca, era o mais fraquinho desse. Você não falou, era o que? Era semifinal isso, né, ô Cabelo? Semifinal, primeiro jogo no Brinco de Ouro. Quem que era a outra semifinal? Portuguesa de Desportos e Ferroviária de Araraquara. Não era Portuguesa Inter de Limeira, não? Não, a Ferroviária era... Não era Ferroviária. Não, a Ferroviária Washington, Balu, Mauro Pastor, Marco Antônio Nonoca, Paulo Martins, Sidney Wilson Carrasco, Serginho Dourado, Marcão e Nenê Guanchuma, técnico Bazani. Sem ler, hein? A Inter de Limeira foi no ano seguinte, 86. Foi 86, é verdade. Inter de Limeira? Então, escala a Inter de Limeira. Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos. Juarez é o que vende as coisas na televisão? Gilberto Costa, João Batista, Lê, Kita, Tato e Lê. Nossa, que bagunça que virou. Não, o Denis veio jogar no São Paulo depois. Essa Inter de Limeira jogou a Copa Paulista semana passada? Foi. Não. Ih, pênalti pro Japão. Vamos terminar com o gol do Japão, então, vai.
Vai, Lupe, narra aí, Lupe. A goleira Letícia está saltitando em cima da linha. É pênalti pro Japão. O Brasil vence 3-1, mãos na cintura. Ela está concentrada, olhando fixamente pra bola. Ela já tem o canto definido, mas ainda guarda com o mistério. Ela vai de perna esquerda na bola. A juíza demora pra autorizar. Agora está autorizado. É pênalti pro Japão. Goleira de um lado, a bola tá no centro, ela foi pro outro. É uma grande bagunça. Vai lá, pelo amor de Deus. Correu, bateu, é caixa. Nossa, pênalti bem batido, hein, no ângulo. Tiquinho, né, do Bota bateu bem também, só que o Edu também foi bem demais. 3-2, Brasil vence o Japão, 40 do segundo tempo, amistoso futebol feminino. Bom, já que não tiraram uma hora do Bocardi ainda, vambora, né? Não porque a gente vai ter que tirar uma hora pra gente ouvir o programa no caso de hoje, amanhã, pra ver o que a gente falou. Pra não causar polêmica. Mas hoje eu vou lembrar bastante, muita coisa errada, tipo comparar o Fábio com o Rodolfo Rodrigues e o Fábio Chaib querer levar o Cano pra seleção brasileira. Pelo amor de Deus, essa do Fábio com o Rodolfo Rodrigues, vambora, vai, pastor. Essa hoje tem Brasileirão, hein? Ah, tchau, Chaib, pelo amor de Deus. Ó, Brasil.